6h09 de volta com o Manhã no Ar. Nós estamos, só lembrando a você, nós estamos ao vivo pela rádio também, sempre de 6 às 7 da manhã, pela FM O Dia, a 93.1. E aqui pela televisão a gente vai até às 8h30 da manhã. Pela televisão você pode acompanhar a nossa programação em Manaus, na região metropolitana e na maioria dos municípios do interior deste nosso grandioso estado, mas também pela internet, por meio do Acrítica Play. É o aplicativo desenvolvido por esta empresa de comunicação de forma gratuita para, por meio do streaming de vídeo, você acompanhar a nossa programação ao vivo. Além da programação ao vivo, você tem também os destaques daquilo que é produzido em todos os nossos programas, em tudo que é feito pelas equipes, tanto de jornalismo quanto de produção desta casa, você tem à sua disposição aí no Acrítica Play. Você tem como interagir também com a gente, viu? Com a nossa equipe, por meio da nossa página, a página do Manhã no Ar no Facebook. Há também os canais oficiais da TV Acrítica no próprio Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa equipe de mídia está sempre à sua disposição para fazer essa interação, também para divulgar as informações daquilo que é novidade produzido por nossa equipe. Há um outro canal de interação também que é o WhatsApp, o 992912167. Por meio deste número você entra em contato direto com a nossa redação, com a nossa equipe de produção, para mandar sua saudação, aquele bom dia, para a gente saber quem está nos dando o prestígio da audiência, mas também para comentar os assuntos que a gente traz aqui no programa. Na edição de hoje, por exemplo, nós estamos apurando, mas já temos as informações de uma operação que ocorre neste momento em um abrigo para venezuelanos aí na Cosme Ferreira, no bairro Coroado. Temos até esta imagem aí da operação policial. É a polícia chegando no local. Põe na tela cheia, isso, por favor. Então, nós vemos a polícia chegando no local. A informação que temos é que é um cumprimento do mandado de busca coletiva. A suspeita é da prática de tráfico de drogas e também da presença de armas de fogo. Neste local, um abrigo para os estrangeiros que estão chegando ou que chegaram aqui na nossa capital, e a polícia neste momento cumpre este mandado neste abrigo montado aí no que antes era a sede, um ginásio que sediava um projeto social, viu? Essa é uma operação conduzida pela Seccional Leste e é para lá que possíveis suspeitos ou o que for apurado do resultado desta operação, sejam prisões ou sejam materiais apreendidos, tudo deve ser levado para a Seccional Leste. É aquela que funciona lá onde é o prédio da Delegacia de Homicídios também, né? Então a gente segue acompanhando este caso, logo tenhamos novas informações sobre esta operação que ocorre agora, no abrigo de venezuelanos, ali no bairro Coroado, ali na Cosme Ferreira. Logo tenhamos novas informações, a gente divulga aqui. A princípio, a polícia está cumprindo mandados aí de busca coletiva. Trata-se de um abrigo, portanto, é um ambiente coletivo, e para verificar a suspeita de tráfico de drogas e também a presença de armas no local. A suspeita de que há presença de armas de fogo neste local, neste abrigo, neste prédio público cedido para abrigar os venezuelanos que estão alojados neste local. Aí, olha, nessas baias, nesses pequenos apartamentos montados, essas divisórias montadas para atender essas pessoas que infelizmente não têm para onde ir ou não tinham para onde ir e agora estão nesses abrigos. As informações são apenas estas até o momento, mas logo nós tenhamos mais informações, a gente traz aqui em primeira mão para você no Manhã no Ar, viu? E olha só, a gente tem uma outra informação, por isso a gente pede a sua participação, viu? Por isso assim, a gente pede a sua participação, é importante, você que está na comunidade ou próximo dos abrigos, você que utiliza o transporte público coletivo, nós vamos trazer hoje, por exemplo, a informação de mais um ônibus da linha 560 que foi assaltado mais uma vez. Na verdade, não é o ônibus que é assaltado, as pessoas que estão dentro do ônibus. Então, os motoristas que já não têm mais a conta de quantas vezes foram assaltados. O motorista de ontem, por exemplo, em 14 anos de profissão, foi assaltado várias vezes. Assaltado muitas vezes, 57 vezes em 14 anos.
é possível até da pessoa desenvolver um trauma, né? A gente vai trazer a informação sobre esse assalto hoje também. E para você que é usuário do transporte coletivo, que utiliza a linha 560 e aquele trajeto na Zona Norte, ou outras linhas que fazem o mesmo trajeto, que acabam sendo vítimas de assaltantes na mesma localidade. Existe um trecho ali na Torquato Tapajós, por exemplo, em que os criminosos são acostumados a realizar os assaltos, os ônibus já estão um pouco mais vazios, com menos pessoas, é o momento que eles aproveitam para cometer os crimes e fogem pelo mesmo local, uma área de mata, um local deserto, e muitas vezes fica por isso mesmo, viu? A gente começa a edição de hoje falando de um homicídio, um assassinato registrado em um beco, lá no bairro Compensa, local em que há uma semana um casal foi morto. Desta vez a vítima foi o professor Diego Lima de Araújo. Ele estava saindo para o trabalho com a filha, quando foi abordado pelos criminosos. O homem foi identificado como Diego de Lima Araújo, de 32 anos. Ele era professor e lecionava em uma escola aqui no bairro da Compensa, zona oeste da cidade. O relógio marcava as 6h45 da manhã, quando Diego foi abordado por um criminoso aqui no Beco Santa Maria, na Rua União. De acordo com testemunhas, esse bandido ainda não foi identificado, mas provavelmente já estava monitorando esta área para colocar o plano em ação. Diego estava em uma motocicleta junto com a filha. Ele iria deixar a adolescente na escola. A menina havia esquecido algo na casa. No momento que ela desembarcou, o bandido se aproximou de Diego e efetuou vários tiros. Esse criminoso fugiu do local. Os moradores aqui da comunidade ficaram aterrorizados com a situação. Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados, isolaram a área. O Departamento de Polícia Técnico-Científica informou que Diego foi atingido com vários tiros. O corpo dele foi removido e levado para o Instituto Médico Legal. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado a partir de agora pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha, em nota, a Secretaria de Estado de Educação lamentou a morte do professor Diego. Na nota, se manifestou com pesar pela morte do professor, que trabalhava no Centro Educacional de Tempo Integral Áurea Pinheiro Braga, onde atuava desde fevereiro deste ano. Diego era docente temporário da rede pública estadual e passou pelo processo seletivo simplificado de 2016. Estava atuando, saindo de casa com a própria filha no momento em que foi abordado, como a gente acompanhou na reportagem. É mais um crime a ser investigado pela Delegacia de Homicídios, viu? E mais um caso de violência doméstica foi registrado aqui na capital. Após ser agredida pelo marido, que chegou agressivo em casa, a vítima procurou a polícia. Essa ocorrência aconteceu no bairro Coroado, na zona leste, e segundo policiais, a mulher apresentava diversas marcas pelo corpo. O homem foi preso em flagrante. A cada dia que passa, novos casos de violência doméstica são registrados aqui na cidade de Manaus. Desta vez aconteceu em uma residência situada aqui na Rua Dom Bosco, no bairro Coroado 1. De acordo com as informações da Polícia Militar, após ser agredida em casa pelo próprio parceiro, uma jovem procurou a 11ª Companhia Interativa Comunitária para pedir socorro. Na hora, ela já apresentava visíveis sinais de agressão pelo corpo e pelo rosto. E dada a denúncia, os policiais vieram até aqui o local averiguar a situação. A vítima, ela se deslocou até a SICOM, estava bastante abalada, estava bastante nervosa. Aparentava que ela tinha sido agredida mesmo pelo marido. Informou que tinha acabado de ser agredida pelo seu esposo e o mesmo tinha chegado em casa bastante alterado, estava quebrando lá os utensílios. E ela solicitou uma viatura para ir deslocar até o local. Ela apresentava ferimentos dessa situação? Isso, ela tinha alguns vermelhidão do rosto, no braço. Com isso, o supervisor de área designou uma guarnição para acompanhar ela até o local. Quando vocês chegaram lá, como é que vocês encontraram aí o suposto agressor? Ele estava bastante exaltado, estava falando algumas palavras como se estivesse
desacatando a guarnição. A guarnição conversou com o mesmo, informou qual seria o procedimento. O mesmo resolveu acompanhar a guarnição até a delegacia especializada. A vítima chegou a alegar se ela já tinha passado por outros episódios de violência com o companheiro? Não, ela não relatou se já tinha passado por outras situações iguais, né? Ao conversar com os policiais, ele se acalmou e resolveu colaborar com a ação. Recebeu voz de prisão em flagrante e entrou na viatura rumo até a delegacia especializada em crimes contra a mulher, onde foi apresentado. Agora, ele deve permanecer na carceragem da unidade policial, onde deve ficar à disposição da justiça. Quando conversa com a polícia, geralmente eles se acalmam com a polícia, apesar de estarem embriagados ou qualquer coisa do gênero, né? Mas tem homens que acham que têm o direito de fazer qualquer coisa, de agredir a mulher na hora que quer. Daqui a pouco a gente vai trazer um caso que não é de violência doméstica, é de abuso mesmo. Uma tentativa de estupro de um homem contra uma adolescente de 14 anos tentativa ocorrida ali na ponte sobre o Rio Negro. Esta jovem que trabalhava numa barraca de frutas foi abordada por este homem. Ele tinha uma faca na bolsa dele, não chegou a usar esta faca, mas tentou forçar esta moça a ter relações com ele. Ela pediu ajuda, o cara ainda tentou fugir, mas foi preso, enfim. E a jovem salva por muito pouco. Agora vejam, num local aberto. Num local aberto é um absurdo. Alguns homens acham que têm o poder, o direito de fazer o que quiser. É como se as mulheres não tivessem direitos. E nesse caso nós estamos falando de uma menina, de uma adolescente, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu trago essa reportagem, viu? E antes de a gente continuar aqui no noticiário policial, tem algo que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores. Eu sei que há muita gente agora ligada às universidades, pessoas ligadas ao sistema de segurança pública, você, meu amigo, aí na sua casa também que acompanha o noticiário. Hoje nós temos a discussão no Supremo Tribunal Federal da prisão em segunda instância. A gente sabe que é uma discussão que interessa diretamente a pessoas que têm problemas com a justiça e que conseguem recorrer a instâncias superiores, né, a partir da segunda, da terceira instância, que podem chegar ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo. Então, a gente sabe que é um assunto que interessa a essas pessoas, mas interessa a nós também por conta da corrupção, por conta da impunidade. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse assunto. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está tratando sobre isso também, nós vamos trazer essa informação. A votação sobre isso na CCJ foi interrompida pelo Centrão e pela oposição. Isso deve ser colocado em pauta hoje também. No Supremo, a situação deve ser votada. A gente lembra que o Supremo já decidiu sobre isso. Decidiu sobre um caso específico, mas quando o Supremo decide sobre um caso específico, isso vale para todas as instâncias que estão abaixo do Supremo. E o Supremo é a última instância do nosso sistema judicial. Agora, os ministros vão julgar o mérito da questão, já que não há legislação para isso. O que a Constituição diz é que só pode ser preso depois de transitado e julgado. Então o Supremo agora se debruça sobre o mérito, não é mais sobre uma situação em particular que virou jurisprudência, não. Agora vai decidir sobre o mérito e depois que o Supremo decidir, depois que os ministros votarem, que pode ocorrer na semana que vem, vai ficar decidido isso aí. Será que os deputados vão continuar tocando nesse assunto? Vão legislar mesmo ou vão deixar que o Supremo Tribunal Federal legisle ao invés do Legislativo? Eu gostaria muito de ouvir a tua opinião. 9291-2167, a gente está aqui para acompanhar. Não precisa se identificar, não. Manda o texto para a gente aqui que a gente coloca o texto e apresenta o teu comentário. Eu volto para o noticiário policial e olha, mais um motorista de aplicativo, por pouco, conseguiu escapar de um assalto no bairro Novo Aleixo. A vítima estranhou o comportamento do suposto passageiro e acionou policiais que estavam em uma viatura passando pela rua no momento do crime. Na imagem, o bandido. Anderson Yuna Carvalho, de 21 anos. Era sob esse olhar assustador que um motorista de aplicativo levava Anderson até o seu destino. Segundo relatos da vítima, ela circulava pela cidade em busca de um passageiro.
Foi justamente nessa ocasião que Anderson solicitou uma corrida lá nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, com destino até o bairro Cidade de Deus. Acontece que durante a corrida, o motorista foi olhando, observando Anderson pelo retrovisor e considerou o comportamento do homem suspeito. Assim que eles passaram aqui pela Avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo, o motorista conseguiu avistar uma viatura da 27ª SICOM, que realizava um patrulhamento de rotina. Nessa hora, o homem não pensou duas vezes. Fez um sinal para os policiais e pediu ajuda. Na hora que os PMs se aproximaram do carro, Anderson, que estava no banco de trás, já foi ficando um pouco nervoso e passou então pela revista pessoal. Não encontraram nem o dinheiro que ele iria pagar a corrida. Encontraram apenas uma arma falsa. Na hora, Anderson nem sabia o que dizer. Alegou que quem iria pagar a corrida seria uma outra pessoa que o aguardava lá no destino. Só que os PMs não acreditaram muito nessa história e levaram o homem até o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde ele foi apresentado e agora ficará à disposição da Justiça. A viatura, logo de imediato, fez a abordagem, fez a revista e com o suspeito se encontrou um simulacro. Foi pego tanto o suspeito como a vítima e levado ao 6º DIP para os procedimentos. Felizmente, realmente a vítima percebeu a atitude estranha e acionou a Polícia Militar antes que acontecesse o fato, né? E foi verificado também que o suspeito ele não tinha dinheiro para pagar a corrida. Aí foi indagado, ele falou que alguém iria pagar a corrida no final do trajeto. Graças a Deus, a vítima percebeu e acionou a polícia antes de acontecer o fato. Dá só uma olhada no Anderson aí, meu irmão. Bota em tela cheia, por favor, Caio. Cara de mal, né, rapaz? Cara de mal. A minha diretora disse aqui que se ela olhasse para a cara do Anderson, não deixava ele entrar no carro por nada. O bicho tá bravo. Olha, ainda bem que esse motorista teve essa percepção, chamou a ajuda da polícia. Esse é um caso que termina dessa forma. E a gente fica até feliz no fato de um trabalhador não ter sido vítima. Apesar da arma que ele estava portando aí não ser uma arma verdadeira, mas a pessoa não sabe, não dá para saber. Ainda há pouco a gente viu a foto do Anderson aí com essa cara de mal e a arma na mão. É um criminoso que, pela expressão, pode parecer que está disposto a tudo. Agora, coloca para mim a May Chapiama. A May está acompanhando a operação que a gente divulgou ainda há pouco ali no abrigo dos venezuelanos. May, muito bom dia para você. Traz as informações, você está acompanhando a operação aí, já é possível saber de alguma coisa, já foi alguém preso ou apreendido? O que você já conseguiu apurar por aí, May? Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Nós estamos aqui no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus, acompanhando essa operação extra-anel da Polícia Civil e Polícia Militar, que foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã de hoje, por volta de 5h30 da manhã, que tem como objetivo cumprir mandados de busca de coletivo em abrigos de estrangeiros venezuelanos. O principal foco, Emanuel, é combater o tráfico de drogas e proibir também a presença de armas aqui no local. Toda a Polícia Civil e Polícia Militar estão aqui já nesse abrigo, estão nos 40 alojamentos justamente para verificar esses venezuelanos que possam estar com drogas e também armas. Eu vou conversar agora com o secretário de Segurança Pública, o Coronel Luiz Marbonati. Secretário, o principal objetivo é combater o tráfico de drogas e coibir a presença de armas aqui no local. Várias denúncias foram feitas, vários boletins de ocorrência no 11º DIP, que é o responsável pela área, sobre tráfico de drogas, violência entre eles mesmos e abuso contra os funcionários do Estado, da SES, que estão dando aqui apoio a esses refugiados. Em cima dessas denúncias, inclusive de armas, de presença de arma também aqui dentro, que eles não podem ter arma aí dentro, nem uma arma branca. E a Polícia Civil começou uma investigação, acabou na deflagração dessa operação de hoje. É uma operação preventiva, né? Nós estamos com um efetivo bastante grande, né, para evitar alguma ocorrência como já houve no passado, que policiais militares vieram aqui com um número pequeno e foram agredidos por eles. Nós estamos com esse efetivo aqui preventivo, sendo acompanhado
pela Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Justiça, assistentes sociais aqui fazendo esse trabalho, e encontramos inclusive um simulacro de arma de fogo num dos locais onde realmente a gente já sabia que era um pessoal mais problemático. Secretário, são 40 alojamentos que a polícia está verificando aqui nesse abrigo hoje? Sim, 40 alojamentos e nós estamos inclusive com 2 cães farejadores para verificar a questão das drogas. Obrigada, secretário, pelas informações. Vou conversar agora com o comandante da Polícia Militar, o coronel Ayrton Norte, que também está aqui com o delegado-geral. Comandante, é muito importante a participação da Polícia Militar nessas operações, né? Sem dúvida, a Polícia Militar ela está integrada aqui, coordenada pela Secretaria de Segurança, trabalho muito bem feito pela Polícia Judiciária, a Polícia Civil teve o cuidado ao receber as denúncias de investigar. A investigação já teve êxito, porque já foi apreendido um simulacro aqui no local. A Polícia Militar conta com 60 homens na operação, o apoio da companhia com cães. Nós temos 2 cães farejadores, a Companhia de Operações Especiais, a ROCAM, um efetivo mais reforçado, porque nós já tivemos problema ao atender uma ocorrência aqui. Eu aproveito para conclamar a população que continue fazendo denúncia através do 181, do 190, independentemente de qual seja o local, até mesmo de rua, para que a gente possa retirar os criminosos das ruas, para que nós possamos chegar nesses locais também e realizar essas buscas para que a população... Isso é um trabalho preventivo, a prevenção ela ajuda muito. Então nós vamos, além do trabalho preventivo aqui, nós vamos continuar fazendo pós o trabalho, encerramento dos trabalhos aqui, nós vamos continuar com nossos trabalhos preventivos e repressivos nas ruas de Manaus e do estado do Amazonas. Obrigada, comandante, pelas informações. Olha, o delegado-geral Lázaro Ramos também está acompanhando aqui a Operação Extraneus. Delegado, é muito importante a participação, como o comandante falou, da população. Foi depois dessas denúncias em que a polícia deflagrou essa operação na manhã de hoje. Como é que a pessoa faz para denunciar para a Polícia Civil sobre esses possíveis crimes? Nós temos uma ferramenta muito eficiente nas nossas investigações, que é o 181, só que neste caso aqui foram várias ocorrências no 11º DIP e hoje nós estamos efetuando esta operação integrada com a Polícia Civil, Militar e Detran, coordenada pela Secretaria de Segurança. Neste momento já encontramos um simulacro, entendeu? Que é proibido aqui qualquer tipo de arma ou qualquer tipo de arma branca ou qualquer outra arma que possa ameaçar a segurança tanto dos nossos servidores públicos como também dos abrigados aqui. Delegado, esse simulacro, ele era usado pela pessoa que foi encontrada para quê? Para intimidar os outros venezuelanos, os outros imigrantes aqui desse abrigo? Ele poderia usar para ameaçar os outros, como também para praticar roubos, né? Isso vai ser indiciado lá no 11º. Delegado, foi encontrado drogas aqui nesse local agora, desde as primeiras horas da manhã que vocês chegaram aqui, ou até agora estão fazendo essas abordagens aí? Nós estamos fazendo. Aqui, sabemos que não vamos encontrar grande quantidade de droga, mas sim pequenas que eram possivelmente praticadas por alguns venezuelanos infiltrados aqui, que poderiam estar fazendo isso. Mas até agora o nosso trabalho está correndo normalmente, o nosso trabalho é um trabalho preventivo e também de restabelecer a ordem. Delegado, quantos imigrantes vivem hoje aqui nesse abrigo? O senhor tem uma ideia? Olha, isso aí só a SESC que pode dar. São 40 abrigos, né? E 5 grandes, entendeu? Então, só quem tem esse controle é eles. Hoje nós estamos usando 160 policiais, 100 da Polícia Civil e 60 da PM. Ok, obrigada, delegado, pelas informações. Polícia Militar e Polícia Civil estão aqui no local, 160 policiais ao todo e também outros órgãos, Emanuel, que estão aqui também trabalhando em conjunto à frente dessa operação Extraanel. A gente vai continuar acompanhando o trabalho dos policiais aqui para daqui a pouco trazer todo o balanço dessa operação. Olha, aqui fica os alojamentos, a gente não pode ter acesso, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá bom, Emanuel? Eu volto com você. Ok, bem, muito obrigado pelas informações. Se tiver alguma outra novidade por aí,
traz pra gente. Agora, coloca a imagem do Alex, por favor. Vamos de trânsito. Vamos de trânsito dessa área aí da zona leste da cidade. Vejam que a operação ocorre ali no centro onde é o abrigo dos venezuelanos, no sentido centro-bairro, no sentido oposto da Cosme Ferreira, aí quase em frente à feira. Olha só como os carros se aglomeram. Isso é por conta do semáforo que tem logo aí na frente. Se o Alex estiver me ouvindo, seria bom que ele sobrevoasse no sentido oposto. Mas olha, quem vai aí na direção do Conjunto Tiradentes, o trânsito está complicado, hein? Trânsito complicado na Cosme Ferreira neste momento, 6 horas e 34 minutos. Às 6 horas e 34 minutos, para quem está indo para o centro pela Cosme Ferreira, na direção da Bola do Coroado, da rotatória do Coroado, Complexo Viário Gilberto Mestrinho, precisa ter um pouco de paciência. Essa retenção aí neste momento é um pouco maior por conta do semáforo, deste semáforo aí próximo à Feira do Coroado, mas na sequência da Cosme Ferreira, lá na saída da rotatória do Coroado, sempre o trânsito é muito concorrido por conta dessa saída da Cosme Ferreira e também da Avenida das Torres. A gente segue acompanhando o trânsito no sobrevoo do drone da TV A Crítica, operado pelo Alex Gomes. E olha, depois que o semáforo abre, o trânsito fica tranquilo, né? Segue tranquilo até lá nas proximidades da rotatória do Coroado, mas este semáforo causa uma retenção que já está chegando até o Conjunto Tiradentes, aqui da Feira do Coroado até o Conjunto Tiradentes. Então o motorista que está vindo da zona leste da cidade, dos bairros Zumbi, São José, Armando Mendes, que estão vindo por aí, precisam ter um pouco de paciência nessa área. Daqui a pouco a gente volta com imagens do trânsito com o Alex. A gente continua falando de trânsito aqui no programa, mas na verdade sobre acidentes, viu? Um acidente na André Araújo ontem à noite deixou 2 motoristas feridos. De acordo com testemunhas, com relato de testemunhas, tudo teria acontecido por conta de uma imprudência no trânsito. Um acidente envolvendo 2 veículos aqui na Avenida André Araújo, esquina com a Avenida Paulo VI, deixou o movimento mais lento dos carros aqui na principal avenida do bairro do Aleixo. Populares e carros param para ver esse acidente envolvendo um Cruze e um Celta. Esse aqui é o motorista do Cruze, que aparentemente apenas lesionou o dedo, está sangrando um pouco, ele estava usando cinto de segurança. Aquele que está ali deitado recebendo os primeiros cuidados do Corpo de Bombeiros, esperando aí a chegada do SAMU, dirigia o Celta. O primeiro tenente Delgado da Polícia Militar conta que a viatura estava passando pela área quando foram acionados para atender a ocorrência. A viatura estava passando aqui no local, já havia alguns populares próximos aos veículos e chamaram a guarnição para verificar realmente o que tinha acontecido de fato. Segundo relatos de pessoas que passavam pelo local na hora do acidente, o motorista do Celta teria feito uma curva proibida e atingido o Cruze, que seguia na Avenida André Araújo em direção ao Coroado, com um semáforo aberto para ele. No momento do acidente, um bombeiro passava pelo local e prestou os primeiros socorros ao motorista do Celta, que estava com ferimentos mais graves. Uma situação de trânsito, o que poderia acontecer é, se ele estivesse embriagado, aí sim, ser feito um teste de alcoolemia, mas como ele está lesionado, ele vai ser encaminhado para o hospital. Como as testemunhas dizem, foi uma manobra proibida neste área, de fato foi uma manobra perigosa e poderia ter provocado inclusive um acidente mais grave. Este foi um acidente mais cedo. Houve mais tarde, ontem à noite ainda, um outro acidente onde 2 homens ficaram feridos lá na Avenida Torquato Tapajós, viu? Eles estavam em um veículo modelo Palio e colidiram com uma mureta em frente a uma escola. Os bombeiros foram acionados e as vítimas encaminhadas para o hospital e pronto-socorro João Lúcio. Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus, um acidente de trânsito foi registrado. 2 homens, identificados como Risonildo e Omar, estavam dentro desse veículo modelo Palio verde, quando o motorista teria perdido o controle e colidido com uma mureta de contenção aqui nessa região. Os policiais militares foram acionados para dar apoio a essa ocorrência e os bombeiros também, porque dentro do veículo o passageiro e o motorista ficaram retidos nas ferragens. Os bombeiros fizeram o trabalho de remoção das vítimas e entregaram todos 2 para o SAMU.
eles foram socorridos, num primeiro momento, dentro das ambulâncias e em seguida levados para o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Eles estavam com ferimentos médios a graves, de acordo com os bombeiros, e teriam batido ambos a cabeça e por isso precisaram de um atendimento especializado no João Lúcio. Agora, a cena aqui na Torquato Tapajós é essa, um veículo totalmente destruído. O impacto, inclusive, foi tão grande que partes do veículo ficaram jogadas aqui na região. A ocorrência entrou por volta de mais 10h15, mais ou menos. Né? O tempo de resposta foi de 13 minutos e meio, que o nosso posto é aqui na rodoviária. Então o atendimento foi rápido. As vítimas estavam retidas, né? Com alguns ferimentos leves, mas foram deslocados com a viatura do SAMU para os hospitais referentes aqui a 28 de agosto ou Trauma João Lúcio. Pelo estado que ficou o veículo, eles só podiam estar a uma velocidade alta, né? Talvez o motivo pelo qual o motorista perdeu o controle e bateu nessa mureta aí na Torquato, fica ali embaixo daquela passarela. Muita sorte terem sido apenas os ferimentos leves, como falou o bombeiro, né? Aquele que ficou enfaixado lá, talvez esse aí tenha se machucado um pouco mais, mas veja, olha a dianteira do carro. Isso aí, para chegar a esse ponto, meus amigos, muita velocidade para chegar a esse ponto. É importante ter cuidado e que esse motorista, e que este caso, que este acidente sirva de exemplo para todos nós motoristas que passamos aí pela Torquato Tapajós, por essa área, em qualquer área da cidade, viu? Muita velocidade pode significar acidentes graves no trânsito da nossa cidade. Deixa eu voltar para o noticiário policial para falar aqui de um foragido do sistema prisional que morreu ao resistir à prisão, isso lá no bairro Jorge Teixeira. A vítima, segundo a polícia, esse foragido, participou de um assalto a uma pizzaria no bairro Grande Vitória na semana passada. Nós trouxemos aqui, inclusive, a imagem desse assalto, eu lembro bem, foi na rua Fortaleza. Eu mesmo fui lá no 4º Distrito Integrado de Polícia e o delegado estava divulgando as imagens para que este homem fosse identificado. Acontece que ontem, durante a abordagem da polícia, ele teria apontado uma arma contra a equipe, contra os policiais. E, obviamente, os policiais revidaram. O caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, aqui na rua Copaíba, no bairro Jorge Teixeira, 4ª etapa, zona leste de Manaus. Segundo informações da Polícia Civil, era por volta de 5 horas da tarde, quando investigadores do 4º DIP vieram até aqui o endereço para cumprir um mandado de prisão contra John Clayton Souza de Lima, que tinha 26 anos. No momento em que esses policiais abordaram o John, ele teria reagido e estaria também armado com uma pistola. Nesse momento, os policiais acabaram atingindo o John com um disparo de arma de fogo e ele acabou morrendo aqui no local. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, esteve aqui no local deste homicídio, né, para realizar todos os procedimentos legais, e o delegado titular do 4º Distrito Integrado de Polícia conversou com a nossa equipe de reportagem e trouxe mais informações sobre esse caso. Na última quinta-feira, esse cidadão aí de nome Johnny Clayton Silva de Lima fez um assalto lá na nossa área, lá do 4º DIP. E aí a gente teve acesso às imagens, eles roubaram várias pessoas dentro de um estabelecimento comercial, uma pizzaria, e o dono levou a imagem até o 4º DIP. De posse dessa imagem, a gente recortou e soltou para a imprensa, redes sociais, para a televisão. E as pessoas começaram a denunciar, dizer que conheciam, chegaram a dizer o nome dele. E aí, com base nessas informações, eu fui preparar hoje o pedido de prisão preventiva dele. E enquanto eu preparava o pedido de prisão preventiva, eu pedi para que o investigador que trabalha comigo levantasse outras informações a respeito desse cidadão. Foi aí que a gente viu que ele já tinha 2 mandados de prisão em abertos, 2 de prisão preventiva, um referente a um roubo e um outro referente a uma receptação. Inclusive, é bom deixar claro que ele já era foragido do sistema prisional e já havia uma ordem judicial para que ele retornasse ao sistema. Ele já tinha sido citado por edital, o oficial de justiça já tinha vindo na casa dele, não tinha encontrado. E aí, de posse dessas informações, eu deixei de representar pela prisão preventiva que eu havia
no começo preparado, e falei para a equipe, vamos tentar localizá-lo com as informações que a gente já tem aqui desses outros mandados. A polícia veio até o local, fez uma campana, né, viu ele entrando numa residência, saiu, continuou acompanhando, ele entrou em outra residência, quando saiu o policial fez a abordagem. Quando fez a abordagem ele correu, o policial correu atrás e ele sacou uma pistola, uma arma e apontou para trás. Foi nesse momento que o policial efetuou um disparo de arma de fogo e aí efetuando o disparo e acertando nas costas do procurado. A arma ela vai ser passada pela perícia, dá para perceber que é um modelo tipo pistola, mas o calibre a gente prefere aguardar que a perícia ateste de maneira mais acertada. A priori, numa primeira análise, verdadeira. Só que a perícia também precisa passar pelos testes, né, de disparo de arma para saber se tem efetividade ou não, mas num primeiro olhar parece sim verdadeira. A gente vai tomar a oitiva do policial, é de praxe fazer o recolhimento, a apreensão da arma, que é um procedimento que a polícia já adota, exibir a arma que ele também estava utilizando, ouvir a pessoa que estava próximo também, que tinha outro policial nosso junto da diligência e dar o devido andamento como intervenção policial, que não é assim todo dia que acontece, mas eventualmente vai acontecer e a gente tem que estar respaldado para isso. Na reportagem, a Sara classificou esse caso como homicídio. Desculpa, eu discordo. Para mim, isso não foi um homicídio. Primeiro, a perícia vai determinar se é uma arma falsa ou não, se a arma tem efetividade ou não. Agora, imagina você, um policial correndo atrás de um suspeito. De repente, o suspeito puxa uma arma, um objeto que parece uma pistola, aponta para o policial, quer que o policial faça o quê? Vai se esconder atrás de um muro, atrás de uma casa? Vai se desviar de bala que nem no cinema, que nem nos filmes a gente vê? É isso que o policial tem que fazer quando está perseguindo um suspeito? E aí a gente tem o outro problema do nosso sistema. Um indivíduo, e daqui a pouco a gente vai mostrar o crime que ele cometeu. Eu vou pedindo para a Vanusa voltar as imagens aqui da reportagem, que mostra o crime que aconteceu lá na semana passada na Rua Fortaleza. Um suspeito com 2 mandados, está aqui, olha. Está aí, olha. Quem está cometendo esse crime aí não é uma pessoa desconhecida, não. É alguém que já deve à justiça. Por roubo e por um outro crime também que o delegado citou. Com 2 mandados de prisão em aberto. Só que a polícia não chegou até ele, a justiça não chegou até ele e ele estava nas ruas assim, olha. Livre para continuar cometendo crimes. Se a polícia tivesse chegado até ele, se os mandados tivessem sido cumpridos, nem ele teria cometido esse crime aí na Rua Fortaleza e possivelmente não estaria morto aqui durante a abordagem, não teria sido morto durante a abordagem da polícia, como ocorreu ontem. Mas o não cumprimento deste mandado, o cara vai lá, comete um crime, é investigado pelo crime, a polícia o identifica, pede da justiça que a prisão dele seja decretada, a justiça decreta a prisão dele, mas aí o cara não é encontrado. A polícia não chega. Isso gera um sentimento de impunidade que faz com que muitos suspeitos, muitos criminosos, na verdade, continuem nas ruas, continuem cometendo crimes de forma indefinida, ao ponto de criarem essa coragem de apontar uma arma para a polícia. E se é falsa ou se não é falsa, não importa. O cara, quando tem coragem de puxar uma arma e apontar para a polícia, ele pode fazer isso para qualquer pessoa, como fez aí na Rua Fortaleza. As pessoas que estavam na pizzaria e na lanchonete foram vítimas. Está com a arma na mão. Se tem coragem para apontar para a polícia, aponta para qualquer um. Então, desculpe, não é homicídio. Não é homicídio. Abordagem da polícia. Quem puxa... Minha diretora, a senhora teria coragem de puxar uma arma para a polícia durante uma abordagem? Eu não. Sinceramente, eu acredito que nenhum cidadão faz um negócio desse. Então, para mim, não foi homicídio. Não foi homicídio. Mudou, inclusive, recentemente, a nomenclatura disso aí. Mudou a nomenclatura por meio de uma normatização. Eu não estou falando daquela decisão lá do excludente de ilicitude, não. Muito antes disso, mudou, viu? A gente segue acompanhando. Esse aí, como o Siqueira diz, né, é um CPF cancelado, esse não volta mais para cometer crimes e a gente espera que esses mandados que são expedidos, que sejam cumpridos, viu?
A gente continua falando dos casos da área policial, mas agora traz para mim a May Chapiama, que ela tem informações. Você lembra no início do programa, nós falamos aqui de um ônibus da linha 560, que os passageiros deste ônibus foram vítimas de mais um crime, mais um assalto a ônibus. May, a Secretaria de Segurança diz que mais de 40% foi a redução no número de assaltos, mas eles continuam acontecendo. Você tem as informações deste assalto em particular? Traz para a gente, por favor. Pois é, Manuel, olha, mais uma vez um assalto à linha 560 na noite desta quarta-feira, ali na Avenida Torquato Tapajós, na zona norte de Manaus. 5 homens armados com facas e também armas de fogo entraram nesse coletivo, renderam o cobrador, o motorista e também os passageiros que estavam ali no coletivo. O motorista, que não teve o nome revelado por medo, disse que durante os 11 anos em que ele trabalha como motorista, ele já foi assaltado 57 vezes. E que dessa vez, no assalto de ontem, esses 5 homens estavam totalmente descontrolados. Eles queriam tomar o volante desse motorista e chegaram a dar um mata-leão nessa vítima. Ele contou que durante todos esses assaltos ele está fazendo um tratamento psicológico para poder retornar ao seu trabalho, trabalhar normalmente, porque ele ficou com um trauma muito grande de todos esses assaltos que ele já viveu durante esses 11 anos. O caso foi registrado na delegacia e agora a polícia tenta identificar esses 5 homens que cometeram esse assalto na noite desta quarta-feira. E ainda na noite desta quarta-feira, um homem ainda não identificado foi espancado pela população depois de ser identificado como um assaltante ali na rua A16, no bairro Japim 2, na zona sul de Manaus. De acordo com informações dos policiais militares que foram até o local atender essa ocorrência, uma mulher teria saído do caixa eletrônico depois de sacar uma quantia em dinheiro. Foi quando esse homem abordou essa vítima e durante ali a abordagem, os populares acabaram percebendo a ação desse suspeito, que o agrediram bastante até a chegada dos policiais militares. Depois que os policiais militares chegaram no local, esse suspeito não identificado foi encaminhado para a delegacia para todos os procedimentos legais, junto com a vítima, que também foi até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E na tarde de ontem, parte de uma ossada humana, Emanuel, foi encontrada por banhista ali na praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. A polícia acredita que essa parte da ossada faz parte de uma outra ossada que foi encontrada no dia 7 de outubro, que possivelmente seja do adolescente Rainer Vinícius, de 15 anos de idade, que desapareceu no último dia 18 de dezembro do ano passado. A mãe dele suspeita que seja o resto mortais dele, justamente porque foi encontrada alguns pertences dessa vítima que saiu em dezembro do ano passado para ir caminhar à praia da Ponta Negra e desde então ele acabou desaparecendo. Essa parte da ossada que foi encontrada nesta quarta-feira foi encaminhada para o Instituto Médico Legal para passar por exame de DNA. Esse resultado deve ficar pronto em até 30 dias para realmente saber, Manuel, se essa ossada e essa parte da ossada que foi encontrada ontem, se realmente pertence a esse adolescente de 15 anos de idade, que a mãe espera aí justamente essa resposta. Ela que disse à nossa equipe de reportagem que não aguentava mais esse desaparecimento do filho, a falta de informação desde o dia em que ele desapareceu, mais ou menos 10 meses atrás. Então ela aguarda ansiosamente esse resultado do DNA. Eu volto com você, Manuel. Eu também aguardaria, viu, May? Acompanhei esse caso de perto, conversei com essa mãe na época do desaparecimento do Rainer. Lembro bem da imagem dele passando o último vídeo, o registro dele no momento em que ele saía ali do Lírio do Vale e ia para Ponta Negra caminhar. Um jovem, cheio de vida, um adolescente muito querido pela família, pelos vizinhos, todos falavam muito bem dele. E, enfim, é um desaparecimento. A gente espera que esse exame saia logo para, de fato,
trazer essa resposta para essa mãe. May, muito obrigado pelas informações, daqui a pouco eu volto a falar com você. Agora, eu queria comentar ainda esse caso do ônibus lá do 560. Você viu aí o tempo que o motorista tem trabalhando como motorista de ônibus? 57 vezes ele foi vítima de assaltos. 57 vezes. Já desenvolveu, inclusive, um problema psicológico por conta disso, mas ele não tem escolha, esse motorista não tem escolha. Assim como os passageiros dele também, as pessoas não têm escolha, precisam pegar o transporte coletivo. E dentro do transporte coletivo, no caminho para o trabalho, estão suscetíveis a serem vítimas destes crimes. O que chama a atenção da gente é o seguinte: pela quantidade de reportagens que nós fazemos de crimes que ocorrem no mesmo local, na mesma área, na mesma linha de ônibus, a gente sabe que é uma área de incidência da atuação de criminosos. Se a gente sabe, por esta experiência, muito mais a polícia que tem acesso a essas informações, que está nas ruas, as SICOMs que atuam em áreas da cidade, que, portanto, conhecem, e é possível fazer um trabalho preventivo, um trabalho de policiamento preventivo. Sim, os números estão reduzindo, mas as pessoas continuam sendo vítimas. As pessoas continuam sendo assaltadas. E esse motorista de ônibus, se nós tivéssemos um sistema judicial, que a população tivesse fé nele, acreditasse nele, e que a população, eu não estou falando só das pessoas mais esclarecidas não, de qualquer cidadão, esse motorista já teria entrado com um processo na justiça contra o Estado, sim, contra as autoridades, porque se a segurança pública é responsabilidade de todos nós, ela é dever do Estado. E alguém que já foi vítima 57 vezes, que já desenvolveu, inclusive, uma doença por causa disso, precisa de tratamento, essa pessoa tem direitos, sim, porque o direito dela como cidadão não está sendo respeitado. Quem deveria oferecer a segurança para ela não está oferecendo. E se as pessoas confiassem na justiça, com certeza acionariam a justiça para cobrar esses direitos, viu? A gente fala agora do caso Flávio. Virou o nome, né? Virou o nome. O caso Flávio. Mas não é só o nome. Se você perguntar para a família dele, não é só o nome, não. Nós estamos falando do engenheiro Flávio Rodrigues de Souza, da morte dele, na verdade. O advogado da família Valeico, Marco Aurélio Choi, esteve ontem na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Segundo ele, a primeira-dama do município só deverá prestar depoimento após a defesa ter acesso das declarações das novas testemunhas do caso, pela defesa. A defesa diz que, depois que ter acesso a essas declarações, só então Elizabeth Valeico vai depor. É a segunda vez que ela é chamada para isso. Ela não é investigada, não, é testemunha. Vamos acompanhar na reportagem. A tarde de quarta-feira foi movimentada na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Por volta das 2h30 da tarde, o advogado de Alejandro Valeico, hoje também representante da família, Marco Aurélio Choi, esteve na delegacia. Ele falou que a primeira-dama só vai comparecer para prestar esclarecimentos quando a defesa tiver acesso aos depoimentos das duas testemunhas que foram ouvidas na última segunda-feira na sede do Ministério Público do Estado. Sem a defesa saber do que se trata essa testemunha surpresa, né, que foi ouvida, que a imprensa já sabe, mas que os advogados ainda não tiveram acesso a isso, esse depoimento deve acontecer após que a defesa tenha acesso a essa testemunha surpresa, né? Após uma conversa rápida com o titular da DHS, Paulo Martins, Marco Aurélio Choi mudou sua afirmação e disse que a declaração de Elizabeth não está condicionada a esses depoimentos. Ela está à disposição, sempre esteve à disposição da autoridade policial para colaborar. Não há um condicionamento para a primeira-dama vir, ela vem à disposição a qualquer momento. A nossa equipe questionou ainda o porquê a primeira-dama precisa ter conhecimento desses depoimentos para, em seguida, dar sua versão sobre os fatos. Por que só dar o depoimento após ter acesso a essa outra testemunha surpresa? O que tem a ver uma coisa com a outra? O senhor falou que não é uma imposição, tudo bem. Mas por quê? Seria para construir uma história? Por que exatamente? Não, na realidade, ninguém está condicionando a presença dela ao acesso à testemunha. Só que o acesso a essa testemunha
é algo que é importante, a defesa entende que é importante. O porquê é importante é uma questão da estratégia da defesa. Mas agora, não ia empatar no depoimento dela de como ela ia... Não, nenhum, mas a defesa entende, os advogados entendem que até o presente momento o inquérito, da forma como está sendo conduzido, não está nos permitindo acesso à defesa. Minutos após a visita do advogado, um carro da Polícia Civil saiu aqui da sede da DHS para entregar uma notificação na casa da primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, porque, segundo Marco Aurélio Choi, a primeira, encaminhada na última sexta-feira, foi entregue no seu escritório jurídico. A previsão para que esse depoimento aconteça é na próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, mas o horário ainda não foi divulgado. Não é à toa que contrataram um advogado experiente, que, por sinal, por acaso, é também o presidente da Ordem dos Advogados aqui no Amazonas, né? E não por acaso é alguém experiente que acaba conhecendo como fazer essas coisas, mas a pergunta que a Nádia fez aí é uma pergunta muito pertinente, porque a participação de Alejandro Valeico é investigada de uma forma pela equipe de investigação. O depoimento da mãe dele é outra participação, ela está na condição de testemunha. E na condição de testemunha, ela será perguntada sobre o que viu, sobre o que ouviu, sobre o que acompanhou. Ela será perguntada se esteve no local, o que viu por lá. E ela não precisa ter acesso a outros depoimentos para poder apresentar a sua versão. O advogado está correto, faz parte da estratégia de defesa deles. Faz parte da estratégia. Como advogado, é prerrogativa dos advogados terem acesso a todo o processo. A todo o processo. Nesse caso é um inquérito ainda, não é um processo, né? Está na fase de investigação. É prerrogativa do advogado, ele precisa saber do que os seus clientes estão sendo acusados para preparar a defesa. Porque sem isso, sem saber, sem ter conhecimento, de fato a defesa fica prejudicada. No entanto, Elizabeth Valeico não é investigada. Ela não está sendo investigada, ela não está na condição de suspeita, não há suspeição em relação à participação dela, é apenas uma testemunha. E aí isso acaba gerando mais questionamentos, isso acaba gerando mais dúvidas sobre este caso, que já está cheio de dúvidas. Um que confessou, mas que não contribui com as investigações, o outro que diz uma coisa, o outro que diz outra coisa, enfim, a gente vai seguindo, acompanhando esse caso, viu? 7 horas da manhã, nesse momento a gente encerra a nossa participação na rádio, na FM O Dia, agradecendo aos nossos ouvintes pela companhia, pela audiência, viu? Amanhã a gente volta na rádio, na transmissão do Manhã no Ar, a partir das 6 da manhã. Tenham todos um excelente dia. Aqui na TV nós seguimos até às 7h30 da manhã pela TV e pela Crítica Play também na internet, tá? E deixa eu falar para você aqui, relembrar para você um caso que a gente trouxe. Nós mostramos aqui no programa, na semana passada, uma denúncia de assédio sexual que está sendo investigada pela polícia contra um coordenador da SEDUC no município de Manacapuru. Você lembra bem deste caso, né? A Secretaria de Educação afastou o servidor do cargo, até que o caso seja esclarecido, tá? Até que o caso seja esclarecido. Mas, após a repercussão, viu? Uma segunda vítima também se apresentou na delegacia lá do município e relatou ter sido assediada pelo suspeito. A denunciante é uma auxiliar de serviços gerais que atua de forma terceirizada em uma escola lá da cidade. Após a repercussão do primeiro caso de um suposto assédio sexual que teria sido cometido pelo então coordenador da SEDUC aqui no município de Manacapuru, o professor Moisés Aguiar, a Secretaria de Educação do Estado resolveu afastá-lo do cargo até o término da sindicância que apura esse primeiro caso. Mas nós tivemos informações de que uma outra vítima veio até a delegacia do município de Manacapuru registrar a ocorrência de um caso parecido. Dessa vez a vítima é uma servidora de uma empresa terceirizada que presta serviço para a SEDUC aqui no município de Manacapuru. O fato teria acontecido dentro de uma escola estadual aqui da cidade. Nós conversamos com a vítima, que deu detalhes de como teria ocorrido este caso. O coordenador me abordou no corredor, quer falar sobre o material de limpeza
que era para mim ir na sala dele. E quando quando foi por volta de 11h30, o rapaz que trabalha com ele, conhecido como de menor, foi até mim e disse que o coordenador estava me aguardando na sala. Ao chegar na sala, o coordenador perguntou se eu era casada. Eu disse que não. Foi aí que ele tentou me agarrar. Pegou na minha bunda, no meu seio, pegou também nas partes íntimas e pegou minha mão e levou até no pênis dele. Saí da sala dele desesperada. Consegui sair e ao sair encontrei com a minha colega de trabalho, que ao ela me encontrar percebeu o meu estado, perguntou o que tinha havido, o que estava acontecendo, se alguém tinha me ligado, alguém da minha família sofreu acidente. Eu disse que não, até eu consegui contar para ela o que havia acontecido. Liguei também para o homem que é representante da empresa e contei para ele tudo o que havia acontecido comigo. Ele me orientou a fazer o BO. Mas não tive coragem de fazer o BO, devido porque ser minha palavra contra dele, quem acreditar em mim, sendo ele um homem importante. Ainda segundo a vítima, o que motivou ela a procurar a delegacia foi justamente a repercussão desse primeiro caso. De acordo com ela, após ver a denúncia e acompanhar a repercussão, ela tomou coragem e procurou a delegacia do município de Manacapuru e registrou a denúncia. Depois do ocorrido, conversei com algumas pessoas e me falaram que ele é acostumado a fazer isso, que ele é um doente e que ninguém tem coragem de denunciar. Então hoje eu estou aqui para falar que ele tem que ser julgado. Não só que ele fez comigo, e sim com as outras que não têm coragem de chegar e falar. Se hoje eu estou aqui, foi porque uma denunciou. E eu acredito que não só eu vou vir aqui para denunciar, e sim as outras vão ter coragem de denunciar esse homem para que ele seja julgado. Nós procuramos a delegacia especializada aqui do município de Manacapuru e conversamos com a doutora Roberta Merli, que é a delegada titular da DEP aqui na cidade. Ela relatou para a gente que, de fato, houve essa segunda denúncia e disse como a Polícia Civil está procedendo em relação a este caso. Disse ainda quais as diferenças do primeiro caso para esse segundo caso que foi registrado aqui na delegacia. Apareceu uma outra vítima, relatando que foi assediada sexualmente e que além do assédio ela sofreu a importunação sexual. No caso, ela relata que ele a agarrou, tocando em partes íntimas dela sem a sua autorização. Esse fato também vai ser investigado e, se restar comprovado, ele responderá por assédio sexual e importunação sexual. Um coordenador de educação em um município do interior, ou melhor, não município não, em uma área toda, em toda uma região do interior, que muitas vezes algumas coordenadorias estão à frente de vários municípios, ele tem o poder de contratar, de demitir terceirizados, empresas terceirizadas também, ele tem muito poder. É muito complicado para as pessoas fazerem denúncias, mas você viu aí, uma vítima apareceu, uma outra vítima apareceu e afirma que outras mulheres foram também, e a gente aproveita aqui para incentivar mulheres que tenham sido vítima, procure a polícia. Procurar a polícia. A polícia instaurou um inquérito. É por meio do inquérito que tudo será investigado. Ninguém vai agir de forma irresponsável contra o senhor que está sendo acusado, não. Ele foi afastado do cargo enquanto as investigações duram. E a investigação policial é que vai determinar a culpabilidade dele ou não, e ele terá todo o direito à defesa. Ele terá amplo direito à defesa. O que não pode é pessoas serem coagidas e ficarem com medo de denunciar. É importante fazer a denúncia, viu? Nós vamos continuar falando dos casos de polícia. Traz a May para a gente. A May vai falar para a gente de dois casos de mulas do tráfico. Uma tentando levar drogas pelo aeroporto, outra tentando levar drogas pelo barco no interior. May, traz as informações desses traficantes para a gente, por favor. Pois é, Manuel, olha, o primeiro caso foi o homem preso, identificado como Jorge Igor, de 31 anos, que foi preso por volta de 3 horas da tarde desta quarta-feira, ali na rua Ticuna, no núcleo 12, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, suspeito aí de tentar
encaminhar 14 tabletes de maconha do tipo skunk até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia receberam uma denúncia anônima de que essa droga seria transportada até o aeroporto para ir a um outro destino. Só que os policiais montaram uma campana na tarde de ontem durante essa chuva, a chuva que caía aqui na nossa cidade, mas eles não viram nada. Depois de algum tempo em que eles já estavam esperando esse material ilícito, foi quando o Jorge Igor saiu com uma caixa e os policiais fizeram o cerco. Durante a abordagem, os policiais civis encontraram a maconha escondida dentro de potes de suplemento. O Jorge Igor informou à polícia que estava apenas fazendo corre dessas drogas e que receberia uma quantidade, um valor específico para transportar esse material ilícito. Ele não possuía nenhum tipo de antecedente criminal, foi encaminhado para a delegacia e deve passar por uma audiência de custódia. Já no segundo caso, Emanuel, os policiais federais, em conjunto com a Força Nacional e também o Exército Brasileiro, estavam fazendo uma fiscalização em uma embarcação no município de Tabatinga, quando eles desconfiaram do peso de 2 caixas de som. Foi quando eles decidiram fazer uma abordagem mais minuciosa. E no fundo falso de madeira das 2 caixas, os policiais encontraram 26 quilos de maconha do tipo skunk. O paraibano, identificado como Luiz Fernando, que é o possível dono dessas 2 caixas de som, foi preso e encaminhado para a sede da Polícia Federal no município de Tabatinga, juntamente com os 26 quilos de maconha do tipo skunk para todos os procedimentos legais. Ele preferiu manter o silêncio, não informou nada para a polícia, mas a casa caiu para o Luiz Fernando, porque ele foi pego com esses 26 quilos de maconha, viu, Emanuel? Essas foram as 2 ocorrências policiais de mulas do tráfico que não tiveram muita sorte nos seus transportes. Eu volto com você no estúdio. Não tiveram, né, Meia? Drogas que estariam nas ruas. Muito obrigado, daqui a pouco eu volto a falar com você. Agora traz pra gente aqui as imagens do drone da TV A Crítica. O Alex está sobrevoando a Avenida Mário Ipiranga Monteiro. E olha aí a retenção dos veículos de quem está vindo ali da Zona Norte, da Torquato Tapajós. Aqui na frente os veículos já estão um pouco mais rápido porque o semáforo deve ter aberto, mas a retenção aqui para trás vai até ali em cima do viaduto, né? Vai até em cima do viaduto. Agora o Alex faz a manobra pra gente e mostra a sequência da Mário Ipiranga. Por conta deste semáforo, que fica aí na rotatória das proximidades do Conjunto Eldorado, este conjunto que aparece à direita do nosso vídeo aqui, a gente vê que sempre há uma retenção na saída de quem está vindo ali do Parque 10, né? Desta principal que vem do Parque 10, há sempre essa retenção. A gente sabe que nessa rua à direita aqui é livre, deveria ser livre, mas neste horário de pico os carros ficam parados aí, a direita acaba que a direita fica interrompida. Isso é até uma infração de trânsito. Na sequência da Mário Ipiranga Monteiro, o trânsito segue, está fluindo. Está fluindo o trânsito na sequência da Mário Ipiranga. Essa, portanto, é a informação visual que nós trazemos do alto da cidade de Manaus, desta área da Zona Sul. Alex, dá para fazer um sobrevoo? Diretor, a gente tem como mostrar a previsão do tempo para hoje? Tem como me dizer aí qual é a previsão do tempo para hoje, produção? E para a gente aproveitar essa imagem do Alex aqui, olha só, está tranquilo na sequência da Mário Ipiranga. Lá em cima a gente percebe que está tranquilo, viu? Olha aí a nossa previsão. O tempo neste momento, temperatura em 24 graus, com a sensação em 24, está um clima ameno. Possibilidade de chuva de 86%. O céu não está chovendo agora, viu? Mas é uma possibilidade grande de que isso aconteça hoje ainda. Essa é a previsão do tempo deste momento. A gente não tem a previsão daqui a pouco a gente traz a previsão de máxima. Alex, muito obrigado pela tua participação. Daqui a pouco o Alex volta mostrando o trânsito de algum outro ponto da cidade. Vamos seguir com informação aqui. Vamos seguir com a informação. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou ontem do início das obras do campo de gás natural do Azulão, que fica lá em Silves, entre Silves e Itapiranga, no interior do nosso estado. Na verdade, aqui é zona metropolitana ainda, né, minha diretora? A construção deve gerar mais de 1.000 empregos diretos. Vamos acompanhar na reportagem. O empreendimento aguardava incentivos desde 2004, quando seus aspectos comerciais foram declarados.
Em 2017, a companhia Eneva comprou o direito de exploração da Petrobras por quase 55 milhões de dólares. Agora, 1,8 bilhão de reais devem ser investidos nas obras do Campo do Azulão, o primeiro campo de liquefação de gás natural na bacia do Amazonas. Esse empreendimento aqui mostra que o setor privado está acreditando no país. A Eneva é uma empresa privada, 100% brasileira, com investimentos de bilhões de reais no nosso país. Em vez de investir lá fora, está investindo aqui, porque aqui nós estamos criando um ambiente de negócio favorável. Hoje é um marco muito importante na atividade de exploração de gás. O estado do Amazonas tem um potencial muito grande. Há esse compromisso do governo federal de explorar cada vez mais essa que é uma energia limpa e uma energia mais barata que as líquidas, por exemplo, como diesel, como gasolina. Estado e produtores vão passar a receber royalties e tributos após o início da produção em larga escala. Segundo o superintendente da Zona Franca de Manaus, é apenas uma questão de tempo para que os reflexos positivos sejam sentidos no polo industrial da capital. Nós podemos gerar riqueza, gerar oportunidades no nosso estado, vai impactar primeiramente na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, né? Porque ele retorna em impostos com segurança, retorna em educação, retorna em saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma que dentro também de um curto espaço de tempo vai ser visto a possibilidade de como a exploração desse recurso possa ser direcionado para nós no Polo Industrial de Manaus. A construção também deve movimentar a economia de Silves e Itapiranga nos próximos meses. O apoio para a execução do projeto deve sair da mão de obra dos moradores dos dois municípios. Nós já chegamos na empresa no intuito de pedir que valorize a mão de obra local do município de Itapiranga, do município de Silves e de municípios vizinhos, né, adjacentes também. Isso é importante para a gente. Esse investimento aqui no município de Silves, nas terras de Silves, elas vão beneficiar Silves e Itapiranga, beneficia todo o estado do Amazonas, beneficia inclusive Manaus, entendeu? Aonde a maior quantidade é a participação da mão de obra e de materiais são adquiridos na Praça de Manaus. O gás do Azulão já tem cliente definido, o estado de Roraima. A companhia também foi vencedora do leilão para o suprimento de energia elétrica de Boa Vista e arredores. Com o fornecimento, o estado deve deixar de depender da rede elétrica da Venezuela em junho de 2021. O gás produzido aqui no Campo do Azulão deve ser tratado, estocado e transferido por mais de 1.000 quilômetros até a usina de Jaguatirica II, em Boa Vista, no estado de Roraima. Lá, a energia gerada deve ser interligada à rede elétrica já existente, o suficiente para garantir 70% do consumo do estado. A ideia é que o projeto efetivamente tenha início em meados de 2021. É um projeto com um investimento de 1,8 bilhões de reais, que deve ser executado nos próximos 2 anos. Ainda durante a solenidade, o ministro de Minas e Energia disse que no início de novembro, o governo federal deve enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional, que busca regulamentar a mineração em terras indígenas. Questionado sobre seu discurso de preservação das áreas tradicionais, ele afirmou que o governo Bolsonaro está apenas fazendo cumprir o que diz a Constituição brasileira. O ministro defende que tanto a obra do campo de gás natural do Azulão quanto a mineração fazem parte do desenvolvimento sustentável do país. É uma coisa que já está prevista na nossa Constituição desde 1988. E está previsto também a regulamentação do parágrafo 3º do artigo 231 da Constituição. E é isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Agora, no início de novembro, o presidente vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei propondo essa regulamentação em regime de urgência, para que a gente tenha atividade econômica legal e possa gerar riqueza e desenvolvimento socioeconômico para essa região ou para as outras regiões onde há essa possibilidade de desenvolvimento da mineração. Esse projeto ao qual o ministro se refere, de fato, precisa ser debatido com urgência, mas a gente lamenta que a classe política trate desses assuntos, precise tratar desses assuntos com urgência, porque, de fato, é um tema que precisava mesmo de um debate amplo, precisava mesmo de que as populações indígenas fossem ouvidas. Em relação ao Campo do Azulão, nós temos aqui mais uma exploração de um recurso natural em um município do interior, a exemplo do que ocorre lá
lá em Quari que há também a exploração de combustível naquela área e esses royalties são encaminhados para o município também, parte do recurso fica no município de Quari e infelizmente a gente não vê lá em Quari os recursos sendo investidos na infraestrutura da cidade, muito pelo contrário, o que a gente vê são investigações, a última agora do Ministério Público aponta aí os 100 milhões de reais desviados da prefeitura, é a suspeita, é o indício que o Ministério Público verifica. No caso de Silves e Itapiranga, a gente espera que de fato a implantação desta empresa, que já tem o recurso para ser explorado, já tem lá o gás para ser explorado, já tem o vendedor, já tem o comprador, melhor dizendo, o estado de Roraima. Então, já tem uma operação prevista para 2021, que é um prazo muito curto para o início de operação. A gente espera que esses recursos, de fato, tragam melhorias para esses municípios do interior do nosso estado, viu? Agora, deixa a gente trazer um recado, viu, para você que é segurado da Amazonprev e ainda não realizou o recadastramento, viu, que é obrigatório. Você pode ter o seu benefício suspenso. Cadê a Tamires Claire? Muito bom dia, Tamires, para você. Traz essa informação para a gente, Tamires, porque muita gente deixa para cima da hora, às vezes esquece, quando pensar que não tem dinheiro na conta, né? Pois é, Manuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, os segurados da Amazonprev que fazem aniversário no mês de outubro, tem até o dia 31 deste mês para ir lá fazer o recadastro. Até agora, menos de 1.000 segurados, menos de 1.000 beneficiários conseguiram fazer esse recadastro e os outros, mais de 1.700, podem ter esse benefício suspenso, podem ter algum problema aí para receber o dinheiro da aposentadoria da Amazonprev. Por isso, é importante que quem faz aniversário no mês de outubro e é beneficiário e é segurado lá da Amazonprev, precisa ir lá na sede da Amazonprev, que fica lá no centro, na Avenida Visconde de Porto Alegre, ali número 468, de segunda a sexta. E aí você tem que levar também os seus documentos básicos, tem que levar o CPF, RG, comprovantes de residência e é importante que esse comprovante de residência seja o atualizado, porque a ideia é realmente que você tenha as suas informações atualizadas todos os anos. Então esse processo precisa ser feito todos os anos, para não dar problema, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. A gente sabe que esse dinheiro aí é importante. E agora, só fazendo uma correção, eu falei ali mais cedo o número da Amazonprev, ali o número do endereço, o número certo é 486. Então você vai ter que ir lá de segunda a sexta, no horário comercial, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, para fazer esse recadastro. A gente sabe que é um pouco difícil, às vezes as pessoas não sabem que tem esse problema, que precisa fazer esse recadastro. Muitas vezes as pessoas não leem a carta, né, que chega para anunciar isso. Então a gente está aqui fazendo o nosso trabalho para lembrar você que faz aniversário agora no mês de outubro, para ir lá até o fim do mês, né, Emanuel? Dado da Tamires, obrigado, Tamires. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha só, a Fundação de Vigilância em Saúde está capacitando profissionais para diagnosticar acidentes provocados por animais peçonhentos. A gente costuma falar na região aqui animais venenosos, o termo correto é animal peçonhento. Estamos falando de cobra, de escorpião, desse tipo de bicho aí, viu? O número de casos aumentou em 4% este ano no Amazonas, em relação ao ano passado, a 2018. Os indígenas estão entre as principais vítimas. O curso é ministrado por representantes do Ministério da Saúde e especialistas de outros estados do país. A ideia aqui é reforçar a importância do atendimento imediato em casos de risco envolvendo animais com venenos. É muito importante que nos acidentes por animais peçonhentos se reconheça que muitas vezes se trata de uma urgência ou de uma emergência médica. Então, uma pessoa é picada por um escorpião, é picada por uma serpente, tem que procurar um serviço de saúde o mais precocemente possível para ser atendida adequadamente. De janeiro a setembro deste ano foram registrados mais de 2.000 acidentes com animais peçonhentos no Amazonas. O aumento em relação ao mesmo período do ano passado é de 4%. Uma das maiores preocupações é com as populações indígenas, já que eles representam cerca de 20% das vítimas. Segundo esta enfermeira, que trabalha na unidade de saúde de São Gabriel da Cachoeira, toda semana chega pelo menos um caso. Geralmente, quando acontece um acidente, a gente busca nos PF, pelotões de fronteira, onde tem o soro, e leva para o polo base, onde o médico e o enfermeiro realizam tratamento.
Os profissionais da saúde devem aprender como dar assistência especializada para os povos indígenas sem interferir na cultura e costumes. Que tome as providências culturais na sua aldeia, mas que necessariamente sigam para os postos de saúde para submeter a uma avaliação adequada e necessariamente submeter a soroterapia antiveneno de soros diversos. 120 médicos e enfermeiros participaram da capacitação. Quando eles voltarem para as unidades de saúde no interior, vão ficar encarregados de repassar o conhecimento adquirido aqui. O segundo foco mais importante é fazer a disseminação dos soros das sedes dos municípios para esses polos altamente isolados no meio da floresta. Por quê? Porque hoje, felizmente, eles já têm a rede de freios, eles têm geladeiras para refrigerar esses soros adequadamente, movidos à energia solar, o que é extremamente positivo para a gente. É um treinamento super importante. A gente lembra que para cada tipo de peçonha existe um antídoto correspondente, então é preciso que esse conhecimento de fato seja compartilhado. A situação cultural também é preciso ser levada em conta, mas principalmente as distâncias do nosso estado. Eu já morei no interior, já acompanhei o caso de acidentes em que pessoas... O problema é o tempo que se demora para receber o atendimento médico, muitas vezes. Eu tenho um amigo, por exemplo, que foi arranhado por um bote de uma cobra, de uma surucucu, apenas aquele arranhão o levou para o hospital e ele precisou sair do interior para Barreirinha, de Barreirinha para Parintins e quase foi necessário vir a Manaus por conta das complicações. Com apenas um arranhão. É um tipo de capacitação de fato importante. E olha, a gente tem um caso, diretor, a gente tem um caso de São Paulo que dá para exemplificar bem isso, né? Esta criança que foi picada por um escorpião, infelizmente faleceu. Por conta dessa notícia, a avó dela também faleceu. A gente tem o nome do município, isso não foi no estado do Amazonas não, né? Campo da Rocha, isso foi em São Franco da Rocha, em São Paulo. Vejam, o exemplo aqui é para mostrar como isso é perigoso. Uma criança de 7 anos, uma criança ainda não tem um sistema imunológico totalmente formado. É difícil ocorrerem mortes com a picada do escorpião na nossa região, mas é um veneno, é uma peçonha muito perigosa e aí acaba que esse treinamento, essa capacitação, a gente espera de fato que esse soro chegue até essas unidades polo e esse atendimento chegue até as nossas comunidades, sobretudo as comunidades indígenas. 7h25, eu continuo falando sobre animais, mas agora dessa vez é uma notícia boa. Não lá muito boa, porque dados divulgados pela polícia apontam um crescimento de mais de 90% no número de resgates de animais silvestres aqui na capital. Traz a Tamires Cleia, por favor, ela vai trazer essas informações. Tamires, é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo não é, porque significa que tem muita gente ainda em posse desses animais, para fins diversos, né? E ontem mesmo teve apreensão, não é, Tamires? Traz essas informações, por favor. Pois é, Manuel. Ontem, 19 pássaros foram resgatados, e pássaros silvestres, porque a gente sabe que tem alguns pássaros, algumas espécies que podem ser mantidas em casa, enfim, que podem ser vendidas, alguns em pet shop, tem essa autorização do IBAMA. Mas esses pássaros, esses 19 pássaros, eles eram silvestres, estavam com uma pessoa lá no bairro Petrópolis. Os animais foram encaminhados ao DEMA, né, para que eles pudessem depois ter o procedimento ali certo, né? Eles vão analisar se pode soltar, se não pode soltar, quanto tempo eles estavam ali, porque há todo um procedimento depois que esses animais são resgatados. E como você disse, realmente houve um aumento no número de resgate, pelo menos eles estão sendo resgatados, porque a gente sabe que às vezes esses crimes acabam sendo ali, ficam escondidos, né? Não se sabe muito o que acontece, mas agora a polícia conseguiu pelo menos aumentar o número de resgate em 92%. Foram 340 apreensões, 340 resgates esse ano, só de janeiro a setembro deste ano. É um número significativo realmente e são um dos mais variados. Mas o que realmente chama atenção é o número de aves. Muitas dessas apreensões são de aves. Foram 144 casos de janeiro até agora. Então é importante que a população continue denunciando, continue mostrando realmente que se preocupa com a fauna e flora silvestres, né? Porque é necessário fazer
fazer esse resgate é necessário saber que esses animais estão voltando, né, para o habitat natural deles. Muitos deles são encontrados em residências, alguns mesmo no meio da rua. Às vezes, quem nunca viu uma preguiça atravessando a rua aqui em Manaus, né, acaba sendo um pouco comum. Em casos como esse, você precisa denunciar, ligar para o batalhão ambiental para que eles possam fazer o resgate. E aí você liga para o número 988-42-1553. Esse número aí você vai falar com a equipe de resgate do IPAAN, né? Você pode ligar para esse número para que você possa ajudar também nesses resgates, para que mais animais voltem ao seu habitat natural, porque é necessário fazer essa ajuda, né, Emanuel? Exatamente, é necessário. Na semana passada mesmo a gente mostrou aqui, Tamires, o caso da apreensão de carne, de peixes, né, proibidos como pirarucu, tambaqui e também de quelônios, de tracajás, em uma embarcação. Foi uma denúncia, os policiais foram lá na orla da nossa cidade aqui, fez essa apreensão. Esse número que está na tela aí é o número do Batalhão Ambiental. Coloca, por favor, o número do Batalhão Ambiental. O Batalhão Ambiental checa denúncias. Poxa, nem me despedi da Tamires. Obrigado a Tamires. Daqui a pouco ela volta, viu? Esse número do Batalhão Ambiental, 988421553. Esse telefone você denuncia qualquer tipo de crime. Se você tem um vizinho lá cheio de gaiola, com um monte de pássaro, há uma rotatividade na casa dele, ele com certeza está contrabandeando isso, capturando pássaros para vender. Denuncia para a polícia. Se você quer ter um bicho na sua casa, uma cobra, um jacaré, um papagaio, sei lá o quê, presta atenção na legislação, porque existem leis para isso e a gente precisa respeitar as leis, tá? Eu vou falar agora de um caso que ainda está nesse assunto, lá de Itacoatiara. Após investigações, um homem foi preso por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo. Até aí, nada de incomum, né? A gente acompanha esses casos quase todos os dias aqui. Mas além desse material apreendido aí, das armas, das drogas, do dinheiro, animais silvestres estavam com este homem. Segundo a polícia, o suspeito ainda tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado. Após meses de investigações, policiais civis do município de Itacoatiara prenderam em flagrante o traficante identificado como Mauro Azevedo Rodrigues, mais conhecido como Maurinho, pelos crimes de tráfico de drogas e também porte ilegal de arma de fogo. Durante os trabalhos de investigação, os policiais constataram que Maurinho comandava o tráfico na rua Oscar Ramos, situada no bairro Santo Antônio, no município, e que utilizava a sua residência e também de familiares como um depósito para as drogas e também como local para o embalo, para depois serem comercializadas. Em posse dessas informações, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão na casa de Mauro e dos seus respectivos parentes. Em posse da ordem judicial, as equipes da PC foram até o local e durante a revista pela casa, encontraram aí 25 gramas de maconha regional, 350 de maconha tipo skunk, cerca de 600 gramas de oxi, 4 balanças de precisão, a quantia de aproximadamente R$ 3.200 em dinheiro, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 22 e 60 munições. Ainda durante a ação, os policiais apreenderam nas casas diversos animais silvestres, como jabutis, marrecos, araras, periquitos e papagaios. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi acionada e aplicou uma multa ambiental. Após o flagrante, Maurinho foi conduzido até uma unidade prisional de Itacoatiara, onde deve ficar à disposição da Justiça. À disposição da Justiça e vamos esperar que ele fique lá por muito tempo. Vamos fazer uma pausa, tomar uma águazinha, tomar um cafezinho, mas daqui a pouco eu volto com informações, inclusive a Tamires vai trazer pra gente a polêmica no PSL. O PSL tá pegando fogo, né, Tamires? Pois é, Manuel. Agora a briga é para saber quem é o líder na Câmara, o líder do PSL na Câmara. Eduardo Bolsonaro foi líder por alguns minutos e você vai entender logo mais por que só por alguns minutos, Emanuel. Ok, Tamires, daqui a pouco ela traz as informações. A gente vai trazer também aquele caso da tentativa de estupro lá na ponte do Rio Negro, onde um homem tentou estuprar uma menina de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, mas ele foi preso. A gente traz as informações daqui a pouquinho depois do intervalo.